Em 1947, um pastor beduíno arremessou uma pedra em uma caverna próxima ao Mar Morto e ouviu um barulho de algo se quebrando. O que ele descobriu lá dentro transformou a arqueologia bíblica para sempre. Potes de barro antigos, couro revestido com linho e pergaminhos, são os manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos, datando de mais de 2000 anos. Durante 7 décadas após esse período, os melhores estudiosos do mundo analisaram cada fragmento, utilizando todas as ferramentas à sua disposição. Eles chegaram a um consenso. Os livros didáticos foram escritos por eles. Eles estavam seguros de que compreenderam a origem e a natureza dos pergaminhos. Então, solicitei ao Grok que localizasse as descobertas mais relevantes que foram negligenciadas na arqueologia bíblica, e voltou com um estudo que as pessoas nunca tinham ouvido falar. Em 2020, pesquisadores obtiveram DNA dos manuscritos do Mar Morto, não das pessoas que os redigiram, mas das peles dos animais sobre as quais foram escritos. O que aquele DNA revelou desmantelou 70 anos de bolsa aceita em único estudo. O menino se chamava Muhammad ed-Dib. Ele estava à procura de uma cabra desaparecida. A pedra que ele lançou foi casual e impensada, algo típico de um adolescente entediado em um lugar sem nada para fazer. O som que retornou foi de cerâmica se quebrando. Ele subiu para investigar e descobriu potes de argila antigos e lacrados, preservados na escuridão de uma caverna ao norte do Mar Morto, onde permaneceram por aproximadamente 2000 anos. Ele apanhou alguns pergaminhos e os mostrou a outras pessoas. No começo, a notícia se espalhou de forma lenta, mas depois se difundiu rapidamente. Os arqueólogos chegaram, seguidos por mais cavernas. Entre 1947 e 1956, 11 cavernas localizadas nas falésias próximas a um local denominado Qumran produziram o que ficou conhecido como manuscritos do Mar Morto. Além disso, a quantidade de itens em potes lacrados naquele deserto era impressionante. Descobriram-se cerca de 25.000 fragmentos, representando aproximadamente 1000 manuscritos distintos. Os textos continham as cópias mais antigas conhecidas de livros bíblicos, alguns deles 1000 anos mais antigos do que qualquer outro manuscrito conhecido do mesmo material. Eles também incorporaram elementos que não eram bíblicos de forma alguma, como regras comunitárias, hinos, orações, visões apocalípticas, comentários sobre escrituras e textos legais que regulam a pureza ritual. A coleção abrangeu aproximadamente 300 anos, desde cerca de 250 anos antes da Era Comum até 68 da Era Comum, englobando um dos períodos mais significativos na história, tanto do judaísmo quanto do cristianismo primitivo. A preservação foi notável. Um dos lugares mais áridos do planeta é o deserto da Judéia. As cavernas de Qumran estão situadas em uma região onde a chuva é escassa, a umidade é baixa e a temperatura é constantemente hostil aos processos biológicos que normalmente destroem material orgânico em outros locais. Os potes de barro completaram o trabalho. Selados contra a umidade e ar, os pergaminhos permaneceram em condições quase ideais para a preservação a longo prazo de materiais orgânicos. Quando descobertos, alguns estavam surpreendentemente intactos, legíveis e, em certos casos, quase imaculados, considerando o desgaste que 2000 anos normalmente causa ao couro e ao linho. Isso ocorreu no ano de 1947. Até agora, a atenção científica séria se voltou para os pergaminhos da maneira que vou descrever. 70 anos de manejo mudaram as coisas de forma considerável. Os estudiosos manusearam os fragmentos. As exposições os colocaram em contato com luz e ar. O processo de estudo, que envolve desenrolar, examinar, fotografar e debater, cobrou com um preço que o deserto e os jarros selados não cobraram. Agora, os pergaminhos estavam extremamente delicados. Em alguns trechos, a degradação era tão avançada que o texto se tornava pouco legível. Outros eram tão pequenos, tão danificados e tão incompletos que seu conteúdo só podia ser imaginado. E havia ainda o problema central que atormentou todos os estudiosos que trabalharam nele. Cerca de 25.000 fragmentos de aproximadamente 1000 manuscritos não possuíam identificação
ou informações sobre eles, sem títulos, sem numeração de páginas e sem marcações claras para indicar a qual manuscrito cada fragmento pertence. O ambiente de trabalho era semelhante a alguém pegando 1000 quebra-cabeças diferentes, quebrando cada peça, misturando tudo em uma única pilha, removendo a maior parte das peças, e então, pedindo para você reconstruí-lo sem nenhuma das fotos nas caixas. A única diferença é que adivinhar errado não arruinou a tarde. Eles eram escritura corrompida, textos antigos forjados, falsas atribuições que cada estudioso herdaria e desenvolveria. As ferramentas à disposição dos estudiosos foram impressionantes dentro de suas limitações. A análise da caligrafia pode indicar se 2 fragmentos foram produzidos pelo mesmo escriba. A análise física do pergaminho, incluindo sua cor, textura e espessura, poderia indicar se os fragmentos provieram da mesma pele de animal. A análise textual poderia reconhecer a temática ou ligações linguísticas. A datação por radiocarbono poderia determinar uma idade aproximada. Esses foram métodos rigorosos empregados por pessoas sérias, resultando em décadas de pesquisas autênticas. Porém, eles possuíam um teto. Havia incertezas sobre esses métodos não fornecerem respostas definitivas. Havia jogos que não puderam ser validados. Existiam teorias de que as evidências poderiam apoiar, mas não comprovar. E sentado acima de tudo estava o dominante, explicando o que eram os pergaminhos, sua origem e quem os escreveu. Uma teoria que se transformou em consenso, sendo incorporada aos livros didáticos, documentários e exposições em museus. Uma teoria que abordava a possibilidade de alguns anos muito difíceis. A teoria possuía um nome e uma lógica, e por várias décadas foi praticamente impossível contestá-los. Os essênios, uma seita judaica mencionada em fontes antigas, particularmente pelo historiador Joséfo e por Plínio, o Velho, é descrita como um grupo de homens que vive em isolamento próximo ao Mar Morto. Eles seguem estritas leis de pureza, mantêm propriedade comum, estudam as escrituras de forma obsessiva e se afastam do que consideram a corrupção da vida religiosa judaica predominante em Jerusalém. Quando os pergaminhos foram descobertos e seu conteúdo começou a ser interpretado, a correspondência parecia quase perfeita demais para ser uma simples coincidência. Os textos sectários encontrados entre os pergaminhos descrevem uma comunidade com essa mesma organização, incluindo regras para refeições comunitárias, regulamentos sobre rituais de pureza, uma estrutura hierárquica, com uma classe de liderança e uma classe de adesão mais ampla, que passa por fases de iniciação antes de ser admitida plenamente. Os textos manifestavam uma intensa hostilidade contra o sacerdócio de Jerusalém, retratando-os de maneira a evidenciar que a comunidade dos rolos se via como os genuínos herdeiros da verdadeira religião israelita, considerando o estabelecimento de Jerusalém como corrupto e ilegítimo. Os textos astronômicos incorporados em certos pergaminhos adotaram um calendário solar, ao contrário do calendário lunar utilizado em Jerusalém. Isso estava alinhado com um grupo que se desvinculou oficialmente do sistema do templo e desenvolveu suas próprias práticas religiosas de forma isolada. A dimensão apocalíptica ajustada como positiva. Muitos dos textos retratavam um conflito cósmico prestes a acontecer entre as forças da luz e as forças das trevas, com a comunidade de rolagem posicionada como o remanescente justo, que seria justificado quando o conflito fosse resolvido. Essa era a teologia de um grupo que havia se afastado de um mundo que considerava irremediavelmente corrompido e aguardava, com uma especificidade considerável sobre a mecânica do que estava por vir, por uma intervenção divina. A hipótese essencial explicou tudo isso. A comunidade de Qumran, segundo o argumento, habitou o local, copiou seus textos, preservou sua biblioteca e, quando o exército romano se aproximou durante a revolta judaica em 68 d.C.,
escondeu seus pergaminhos nas cavernas próximas, antes que o assentamento fosse destruído. A biblioteca permaneceu lá até que um adolescente entediado atirou uma pedra. Essa teoria alcançou o consenso no processo pelo qual as teorias se tornam aceitas quando as evidências são consistentes e não há alternativas sérias apresentadas. Foi ministrado nas instituições de ensino superior. Trata-se de exposições organizadas em museus. Foi o arcabouço no qual cada novo fragmento foi analisado e cada nova questão foi levantada. Ao longo da maior parte da segunda metade do século XX, quando se falava dos manuscritos do Mar Morto, havia uma referência implícita à Biblioteca dos Essênios. No entanto, surgiram problemas. Eles não eram problemas disfarçados. Eles são estudiosos reconhecidos. Eles simplesmente não conseguiram resolvê-los com as ferramentas disponíveis. Portanto, o consenso foi mantido, apesar do atrito em suas bordas. Uma delas foi a variação textual. Os pergaminhos mantiveram diversas versões dos mesmos livros bíblicos, e essas versões apresentavam divergências entre si. Cópias distintas do mesmo texto apresentavam redações diferentes, capítulos variados e arranjos distintos, com seções inteiras presentes em uma cópia e ausentes em outra. Se isso se tratava de uma biblioteca comunitária copiando textos para propósitos teológicos, esse nível de variação interna foi complicado de mensurar. As datações por radiocarbono geraram uma nova questão. Alguns dos pergaminhos analisados são datados de antes do assentamento de Qumran. Se a comunidade tivesse criado os pergaminhos no site, como eles teriam manuscritos anteriores à sua própria ocupação? A maior dificuldade persistente foi a variedade teológica. Junto aos textos sectários com seu conjunto de teologia afiado, os manuscritos Nós e Eles representavam posições que eram apenas material religioso judaico convencional. O tipo de texto que qualquer comunidade pode utilizar sem qualquer ligação aparente com a ideologia separatista presente em outras partes da coleção. Porque uma seita radical, caracterizada por sua ruptura com a preservação do judaísmo dominante, inclui os principais textos judaicos juntamente com seus próprios escritos distintos? Essas questões não desmantelaram a teoria, eles perturbaram isso. Na ausência de um método capaz de fornecer evidências concretas sobre a origem física dos pergaminhos, a hipótese essênia permaneceu intacta, simplesmente porque não surgiu nada mais convincente para substituí-la. As perguntas se acumularam e aguardaram. As respostas já estavam incorporadas ao próprio pergaminho em informações tão pequenas que ninguém jamais pensou em procurá-las até que alguém o fez. Em 2012, 2 acadêmicos se sentaram para almoçar na Universidade de Tel Aviv. Este não é um cenário dramático para o que acabou por ser uma conversa genuinamente significativa, mas é assim que ocorreu. Um deles foi Oded Rechavi, biólogo molecular especializado em genética e análise de DNA. Noam Mizrahi, um acadêmico bíblico que dedicou anos ao estudo dos manuscritos do Mar Morto e aos desafios que eles impõem a quem tenta compreendê-los, foi o outro. Eles eram colegas ao mesmo tempo em que eram funcionários da instituição. O almoço foi comum. Por outro lado, a conversa que se desenrolou durante isso não foi. Mizrahi iniciou a explicação do problema do fragmento, das 25.000 peças, da falta de identificação de informações, das técnicas que os estudiosos costumavam usar para combinar fragmentos e das limitações desses métodos. Ele explicou o que estava em risco quando uma partida estava errada. A reconstrução poderia corromper um texto que gerações subsequentes de estudiosos considerariam autêntico, baseando suas interpretações em uma fundação que fora discretamente comprometida por uma única identificação incorreta realizada décadas antes. Ele elucidou a teoria essênia e as questões que não conseguiu responder, como a variação textual, as anomalias do radiocarbono e a diversidade teológica, que exigiu uma única explicação da comunidade. Ele estava descrevendo, com a linguagem cuidadosa de um especialista, um campo que chegou ao limite do que as ferramentas atuais podem afirmar. Rechavi escutou. Durante a conversa, ele fez uma pergunta que Mizrahi mais tarde descreveu como o ponto de virada. A pergunta não era difícil. Trata-se de uma pergunta que, em retrospecto,
parece óbvia, mas que, de antemão, era invisível, do tipo que requer alguém de fora do campo para questionar por que todos dentro do campo há tanto tempo deixaram de perceber o que consideram certo. Rechavi questionou a que material os pergaminhos eram feitos. Mizrahi afirmou que pergaminho é feito de pele de animal. Rechavi interrompeu o discurso. Então ele afirmou que o pergaminho possuía DNA. Essa observação pode parecer simples quando expressa de forma clara. Não foi simples em suas consequências. Em 2012, análises de DNA antigo já estavam disponíveis, revolucionando o que a arqueologia poderia realizar com restos humanos. Os pesquisadores o utilizaram para identificar padrões de migração entre continentes, estabelecer conexões populacionais ao longo de milênios e responder a questões sobre a pré-história humana, que o trabalho de campo tradicional em arqueologia não teria conseguido resolver. A técnica já existia, foi requintado, foi verificado, simplesmente nunca foi indicado como parte de uma coleção de manuscritos. Ninguém pensou em questionar se o material biológico do qual os textos foram elaborados poderia conter dados que os próprios textos não seriam capazes de fornecer. O que Rechavi sugeriu durante aquele almoço era que os pergaminhos não eram apenas textos, eles também funcionaram como artefatos biológicos. O pergaminho era feito de pele de animal, e essa pele continha material genético. Esse material genético poderia ser sequenciado, comparado e utilizado para responder questões sobre origem e relacionamento, algo que a análise de caligrafia e textual não conseguiu resolver. Quais espécies animais? De quais áreas? Esses fragmentos pertenciam ao mesmo animal ou a animais distintos? Esses animais eram parentes entre si? Esses pergaminhos foram feitos no mesmo lugar e período ou vieram de locais distintos? As questões que perturbavam os Dead Sea Scrolls por décadas eram, ao menos em princípio, de natureza biológica. E as perguntas biológicas tinham respostas biológicas. O grupo que se organizou em torno dessa ideia possuía exatamente a combinação de experiência necessária para resolver o problema. Rechavi forneceu a parte genética. Mizrahi forneceu o texto e o conhecimento prévio necessário para determinar quais perguntas eram mais relevantes e quais seriam as respostas, ou seja, se elas retornassem de uma maneira em vez de outra. Penina Shore, a curadora dos manuscritos do Mar Morto no Museu de Antiguidades de Israel, concedeu acesso à coleção e compartilhou informações sobre como os fragmentos foram armazenados e manuseados ao longo das décadas. O projeto não poderia ter avançado sem a participação dela. Os pergaminhos não estavam apenas expostos em uma biblioteca, ao alcance de qualquer um que quisesse realizar um experimento com eles. E houve um desafio que fez com que toda a empresa aparecesse. No momento em que eles o consideraram seriamente pela primeira vez, quase intransponível. Os textos sagrados são os manuscritos do Mar Morto. Várias tradições religiosas os consideram assim. A proibição total de atividades prejudiciais não era um teste burocrático incômodo. Havia uma verdadeira ética e um rigor de conservação com uma força real por trás disso. Para obter DNA do pergaminho, não foi viável cortar amostras. Eles não eram capazes de núcleos de perfuração. Eles não foram capazes de remover material de nenhuma superfície escrita. Eles precisavam de um método alternativo para entrar. E eles acharam um. O pó foi a solução. Não de forma metafórica, mas de forma literal. Poeira. Durante décadas de manuseio, estudo e armazenamento, pequenas partículas de pergaminho começaram a se acumular nos recipientes onde os fragmentos de pergaminho foram armazenados. Isso foi uma consequência natural do tempo e uso. Galpões de material orgânico antigo. Sempre que um fragmento era analisado, manuseado, fotografado ou reposicionado, partículas microscópicas de pergaminho se desprendiam da superfície e se depositavam no fundo do recipiente de armazenamento. Em 2012, alguns desses contêineres haviam acumulado esse material por 60 ou 70 anos. A poeira foi classificada como um resíduo incidental, algo que pode ser descartado sem pensar muito. A equipe de Rechavi identificou que, incorporada à poeira, havia colágeno, a proteína estrutural que compõe a pele dos animais, e dentro desse colágeno estava presente DNA antigo. Ao coletar cuidadosamente a poeira do espaço em branco,
margens e áreas danificadas onde não há texto, eles poderiam reunir material genético suficiente para análise, sem tocar qualquer parte escrita dos pergaminhos. A proibição não foi infringida. Os textos permaneceram intactos. O material com o qual estavam lidando era, do ponto de vista conservacionista, a parte da coleção que nunca foi considerada digna de preservação. A engenhosidade da abordagem não residia nas técnicas de laboratório, por mais sofisticadas que fossem. Foi ao admitir que a solução para uma limitação aparentemente intransponível já estava no fundo dos recipientes de armazenamento, aguardando para ser reconhecida. O que se seguiu foi consideravelmente mais desafiador. A extração de DNA utilizável de antigos pergaminhos apresentou desafios que se acumularam de maneira a tornar o processo verdadeiramente intimidador, mesmo após a resolução da questão da amostragem. O primeiro desafio foi o próprio processo de produção do pergaminho. Para transformar a pele de um animal em material escrito, é necessário imergi-la, raspá-la, alongá-la e secá-la sob tensão. Cada uma dessas fases prejudica o DNA no nível molecular. Antes de qualquer coisa, o material biológico que sobrevive ao processo já estava comprometido antes de ter a oportunidade de ser afetado. Portanto, os pergaminhos foram elaborados com tintas contendo ferro. O ferro é quimicamente corrosivo para o material genético. Cada linha de texto em cada fragmento representou uma nova camada de danos moleculares infligidos diretamente à superfície do pergaminho. Então, vieram 2000 anos em cavernas no deserto, com variações de temperatura entre dia e noite, umidade esporádica e raros episódios de chuva, além de depósitos minerais no ambiente da caverna, que permitiram a entrada de matéria orgânica. Cada um desses elementos contribuiu para a fragmentação e degradação adicional do DNA. Além de tudo isso, 70 anos de intervenção humana deixaram traços de material genético moderno em quase todas as superfícies que já tocaram. O DNA antigo que eles tentavam isolar estava fragmentado, altamente degradado e totalmente contaminado por material de cada pesquisador, conservador e curador que já lidou com a coleção. O laboratório documentou que a equipe desenvolvida para lidar com esses problemas foi uma das mais rigorosas na pesquisa de DNA antigo. Todos os trabalhadores envolvidos na extração e instalação utilizavam trajes de proteção completos, além de máscaras e luvas. O laboratório possuía um sistema de pressão positiva, o que significa que o ar fluiu para fora em vez de para dentro, evitando a entrada de partículas externas no espaço de trabalho. Entre os usos, todos os equipamentos foram esterilizados utilizando luz ultravioleta. As superfícies de trabalho foram desinfetadas várias vezes. Cada fase do processo foi registrada, monitorada e submetida a uma análise. O meio ambiente foi abordado como se qualquer tipo de contaminação fosse catastrófica, pois realmente seria. Eles focaram em 2 tipos de material genético: o DNA mitocondrial, mais presente em amostras antigas devido ao fato de que cada célula possui centenas de mitocôndrias, cada uma com seu próprio pequeno genoma, forneceu material suficiente para a análise, mesmo diante da degradação. O DNA nuclear, embora mais difícil de recuperar, é mais rico em informações e forneceu detalhes sobre animais individuais e seus relacionamentos genéticos. A autenticação não foi realizada, foi evidenciado. A equipe buscou padrões de danos típicos do DNA antigo, formas específicas de degradação molecular que se acumulam ao longo dos séculos e que não estão presentes na contaminação moderna. Eles compararam os resultados de várias extrações do mesmo fragmento. Eles enviaram amostras para vários laboratórios e compararam os resultados. Eles utilizaram técnicas estatísticas desenvolvidas para diferenciar sequências antigas das contemporâneas. Antes de ser considerado confiável, todo o resultado teve que passar por esse escrutínio. Foram necessários anos, centenas de amostras e milhares de horas de trabalho laboratorial. Quando as sequências validadas finalmente retornaram, o que elas revelaram não correspondia ao que 7 décadas de estudos haviam pressuposto. A primeira descoberta parecia quase trivial. A pele de carneiro compunha a maior parte dos fragmentos de pergaminho analisados. Isso era previsível. Na Judéia antiga, as ovelhas eram bastante comuns. Na região,
O pergaminho era produzido principalmente com pele de carneiro. O resultado confirmou a hipótese geralmente aceita pelos estudiosos sobre a composição física da coleção e, a princípio, parecia não contribuir para o debate sobre as origens. Posteriormente, os resultados para os demais fragmentos foram retornados. Alguns dos pergaminhos foram confeccionados com couro bovino, e aquele único fato biológico, vaca versus ovelha, começou a desmantelar de certa forma a teoria predominante que 70 anos de análise textual não conseguiram fazer. A geografia explicava a importância do couro. Qumran está localizado no deserto da Judéia, na costa noroeste do Mar Morto. É um dos locais mais extremos da região, em uma paisagem árida, onde a água é rara e o que cresce é escasso e difícil, predominam pedra, areia e vegetação mínima. Ovelhas e cabras conseguem sobreviver nesse ambiente por estarem adaptadas a condições secas. Eles demandam uma quantidade relativamente baixa de água. Eles podem se alimentar do tipo de vegetação que cresce em áreas desérticas. O gado é proibido. As vacas necessitam de uma grande quantidade de água, dezenas de galões por animal diariamente, além de pastagens amplas com grama e vegetação mais rica do que qualquer coisa que o deserto da Judéia possa oferecer. Não existia uma alternativa viável para uma comunidade residente em Qumran criar gado. O ambiente tornou isso inviável, indicando que nenhum pergaminho escrito em couro de vaca poderia ter sido produzido em Qumran. Os pergaminhos foram encontrados em um local geograficamente e ambientalmente distinto de onde vieram, um lugar com água e pasto. A evidência genética deixou claro que a coleção não foi resultado de uma única localização. A teoria da biblioteca, que sugere que tudo encontrado nas cavernas foi produzido por uma comunidade vivendo em um único local, apresentou um desafio. Não teria como sobreviver. Os pergaminhos possuíam múltiplos pontos de origem. O que ocorreu após essa descoberta ampliou consideravelmente os prejuízos. O livro de Jeremias, conservado entre os pergaminhos, tem despertado o interesse dos estudiosos há muito tempo, devido à sua existência em duas versões distintas. Um deles era mais extenso, com capítulos dispostos em uma sequência familiar da Bíblia hebraica, à medida que se desenvolveu em sua forma recebida. O outro era consideravelmente mais curto, com seções inteiras faltando e o conteúdo restante disposto em uma ordem diferente. Há décadas, os estudiosos discutem se essas versões refletem tradições textuais genuinamente distintas que se desenvolveram de forma independente em diferentes comunidades, ou se as diferenças são apenas resultado das variações dos escribas e das opções de cópia dentro de uma única tradição. O DNA solucionou isso. O couro de vaca foi utilizado para a versão mais curta de Jeremias. A versão mais extensa foi redigida em pele de carneiro, animais distintos. Considerando as limitações ambientais para o gado naquela área, é quase certo que haja diferentes origens geográficas. As duas versões de Jeremias não apresentaram diferenças dentro de uma comunidade. Eles haviam desenvolvido suas próprias culturas em locais distintos, preservando e transmitindo de forma independente. No entanto, acabaram nas mesmas cavernas por um caminho que não envolvia uma seita que copiava tudo o que possuía. As canções do sacrifício do sábado geraram um resultado diferente, porém igualmente significativo. Cópias desse texto litúrgico foram descobertas em Qumran e em Masada, fortaleza situada na costa oeste do Mar Morto, onde os judeus rebeldes realizaram sua última resistência contra Roma no ano 73 da Era Comum. A questão de saber se todas as versões da cópia de Masada derivada de Qumran, rastreadas até uma fonte comum, estiveram abertas. A análise de DNA revelou que diversos fragmentos do texto encontrados em Qumran provinham de diferentes espécies animais. Eram cópias distintas, não fragmentos de um pergaminho que se partiu e se dispersou ao longo do tempo. Um texto foi copiado de forma independente várias vezes por diferentes pessoas, utilizando diferentes animais, pois não eram propriedade teológica exclusiva de um grupo isolado. Trata-se de um texto amplamente disseminado, reproduzido por comunidades sem a conexão necessária entre elas. A análise de parentesco foi ainda mais aprofundada. Ao analisar marcadores de DNA nuclear, a equipe ocasionalmente conseguia identificar pergaminhos feitos de animais aparentados, irmãos ou pai e filho, o
o que indicava que foram produzidos no mesmo local e durante o mesmo período. O que descobriram foram conjuntos de pergaminhos misturados, totalmente não relacionados, com genética diferente e completamente os fundos. O padrão era que vários centros de produção gerassem e que uma única comunidade produzisse sua própria biblioteca, não. A imagem que emergiu da genética não foi um aprimoramento da teoria já existente, foi uma troca por esse motivo. Se os pergaminhos fossem de uma biblioteca privada de uma seita isolada que vive em Qumran copiando textos, as evidências genéticas deveriam ter revelado uma coleção com um perfil biológico consistente, os pergaminhos de animais locais, métodos de produção consistentes e a coleção que apresentava semelhança genética com o resultado de uma comunidade que atuou em um local por um período determinado. O DNA revelou uma coleção composta por múltiplas origens, incluindo pergaminhos de diversas regiões, animais distintos e variados contextos de produção, misturados de forma que só seria compreensível se muitas pessoas de diferentes lugares tivessem contribuído para o que foi encontrado nas cavernas. A teoria que se encaixava nessa evidência foi proposta por alguns estudiosos antes do DNA funcionar, mas nunca tive dificuldade em apresentar evidências para deslocar os essênios hipótese. Focava-se em um princípio da lei judaica, o que é simples de entender e explica a composição da coleção com uma clareza que a teoria da seita única nunca conseguiu. A lei religiosa judaica veda a destruição de qualquer texto que contenha o nome divino. Um rolo da Torá deteriorado ou um manuscrito com o nome de Deus não pode ser simplesmente descartado ou incinerado. Mesmo quando não é mais utilizável, deve ser armazenado, preservado e protegido de profanação. Os textos desse tipo são armazenados em um local conhecido como Genizá. O exemplo mais notável do mundo acadêmico contemporâneo é o Cairo Genizá, uma câmara em uma sinagoga no Egito que manteve centenas de milhares de fragmentos de manuscritos por mais de 1000 anos, principalmente devido à exigência da lei judaica de sua preservação em vez de disposição. A evidência de DNA agora indica fortemente que as cavernas próximas a Qumran serviram como uma Genizá, e não como um esconderijo de biblioteca de uma seita. Tratava-se de um local sagrado onde as comunidades judaicas de toda a Judéia trouxeram textos que não podiam mais ser utilizados, mas que também não podiam ser destruídos. Havia pergaminhos desgastados, manuscritos danificados e textos que se tornaram teologicamente problemáticos para a comunidade, mas que continham o nome divino e, por isso, precisavam ser preservados. Comunidades de toda a região, cumprindo a mesma exigência legal, depositam seus textos inutilizáveis no mesmo controle remoto local deserto ao longo de décadas ou séculos. Esse processo, realizado por várias comunidades ao longo de um extenso período, resultou exatamente no tipo de coleção indicado pelo DNA. Diversas em origem e variadas em teologia, perspectiva e versões concorrentes dos mesmos textos, essas comunidades discordaram entre si sobre as escrituras, a lei e a prática, mas todas contribuíram para o mesmo depósito por um motivo legal comum. A distância entre Qumran e Jerusalém é de cerca de 32 quilômetros. Essa proximidade é relevante para a etapa final da história da coleção. Durante o cerco romano a Jerusalém, entre 68 e 70 d.C., a população judaica da cidade sofreu enormes perdas. Os refugiados que escapavam do cerco carregavam consigo seus bens mais preciosos, entre os quais se incluíam textos sagrados. As cavernas de Qumran, previamente reconhecidas como local de depósito, poderiam ter sido um destino conhecido para aqueles que buscavam preservar manuscritos da destruição. A camada final da coleção, os textos trazidos por refugiados nos anos que precederam a destruição romana de Jerusalém, teria adicionado maior diversidade ao que já era um acúmulo variado de diversas comunidades ao longo de um extenso período anterior. Isso elucida o que a teoria essênia não foi capaz de fazer. Explica que os pergaminhos anteriores ao assentamento de Qumran
não eram produzidos nesse local. Explica as várias versões conflitantes de livros bíblicos, pois surgiram de comunidades que elaboraram textos distintos de forma autônoma. Explica a presença do mainstream. Textos religiosos judaicos incluem claramente material sectário, pois originaram-se de diversas comunidades com teologias distintas, unidas apenas pela exigência legal de preservar em vez de destruir textos que contêm o nome divino. As consequências para a compreensão do período vão além dos próprios pergaminhos. A coleção não representa uma visão da teologia do grupo. Trata-se de um estudo transversal sobre a vida religiosa dos judeus no período do Segundo Templo, os séculos decisivos em que tanto o judaísmo rabínico quanto o cristianismo primitivo estavam se desenvolvendo a partir da mesma tradição complexa, contestada e teologicamente diversa. O texto bíblico não foi estabelecido durante esse período. A canonização não foi finalizada. Comunidades distintas utilizavam versões variadas dos mesmos livros e abordavam textos diferentes de forma autoritária. Os pergaminhos mantêm essa diversidade não por uma seita ter coletado intencionalmente, mas porque uma civilização inteira a depositou ao longo das gerações, fragmento por fragmento. Uma conversa durante o almoço, uma dúvida sobre a composição dos pergaminhos, a poeira acumulada no fundo de recipientes de armazenamento e a suposição de 2000 anos foram derrubadas. Quando forneci esse material ao Grock e perguntei o que significava, ele respondeu com algo que vale a pena considerar. A resposta sempre esteve no pergaminho, não nas palavras nele contidas, mas sim na própria pele, na biologia dos animais que pastavam em paisagens específicas há 2000 anos e cujo DNA preservou a memória de onde viveram muito tempo após o restante ter desaparecido. Os manuscritos do Mar Morto não representam a declaração de um grupo extremista que aguarda o fim do mundo em um acampamento no deserto. Eles representam o acúmulo de uma civilização em um ponto de inflexão, preservado pela lei, pelo clima, por acaso e, finalmente, decodificado, não por meio da leitura do texto, mas pela interpretação do que esteve subjacente a ele o tempo todo.